Olá pessoal, queria falar agora sobre um tema bem interessante, produtividade, né? Todo mundo já sabe do tema porque está aqui no título do vídeo, mas eu quero falar sobre produtividade nos nossos grupos de WhatsApp e grupos de WhatsApp em geral. Quem sabe após esse vídeo aqui muita gente vai querer sair do nosso grupo, mas a gente precisa orientar e ensinar como é interessante trabalhar, para que todos possam ter realmente um bom proveito do que está sendo apresentado. Tá? A produtividade consiste em basicamente a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer no menor tempo possível, né? E quando a gente entende isso, a gente começa a tomar algumas decisões. Eu vou falar um pouco sobre como eu vejo isso, né? Como todo tema, às vezes vão ter pontos de vista diferentes, mas eu vou tentar abranger isso para conseguir orientá-lo de forma que você consiga ter um bom proveito no que a gente tem feito. Tá? A Educalar hoje conta com alguns grupos de WhatsApp. A nossa orientação é que cada membro participe de apenas um. Até porque o que a gente propaga em um grupo é propagar nos outros grupos também. Então o que acontece? Normalmente a gente, um membro, né, de algum grupo de WhatsApp, ele, por exemplo, nesses grupos que nós temos de educação domiciliar, ele participa de vários grupos de WhatsApp. Ele participa do grupo da Educalar, ele participa do grupo X e do grupo Y e do grupo Z. Eu tenho visto isso porque eu estou em vários grupos, né? O meu interesse em estar nos grupos é realmente ver o que as pessoas têm feito, os materiais que têm circulado, para que a gente possa aprender e também usar isso nos nossos grupos, né? Então a gente acaba tendo um relacionamento com várias pessoas que têm feito educação domiciliar e acaba sendo ajudado e ajudando outras pessoas, a fim de que as famílias que estão em contato conosco tenham a oportunidade de ter acesso ao que a gente tem visto no mercado e tem conhecido. Dado isso, o que a gente tem sugerido? Pessoal, participe do menor número de grupos, né, de WhatsApp possível. Né? Por quê? Porque assim, às vezes o que acontece? Né? Eu já falei isso em mais de um vídeo. A pessoa está no grupo da Educalar, no grupo X, Y e Z. Então ela está em vários grupos e às vezes ela tem uma dúvida. Eu quero saber como eu faço a alfabetização da criança que tem 3 anos. Né? E aí ela coloca isso em 3, 4 grupos e fica esperando as respostas. Eu até entendo quando a gente acaba fazendo isso, porque a interesse é que a gente tenha ajuda. E às vezes não tem um grupo que responde e tem outro que responde. Mas eu queria colocar um outro ponto de vista sobre essa situação. Imagine que você esteja só no grupo da Educalar e você seja um membro ativo, que se relaciona, que conversa, que não só quer ajuda, mas também ajuda as pessoas, né? Eu tenho certeza que quando você faz isso, quando você fizer uma pergunta, as pessoas procurarão te ajudar. E qual que é o ponto aqui? O ponto é que muitas vezes a gente fica esperando ser ajudado, mas a gente também esquece que a gente pode ajudar. Se você tiver um mês de educação domiciliar, você vai entender que você vai ter experiência e conhecimento para poder ajudar aquela pessoa que nunca fez educação domiciliar, está com medo e precisa de algumas orientações. Quando a gente se propõe a realmente estar no grupo e ser uma pessoa ativa, a trocar informação, a pedir ajuda e ajudar as pessoas, o grupo ele tem um negócio chamado engajamento, tem uma interação, e as pessoas acabam se ajudando e trocando figurinhas, trocando materiais e fazendo esse elo de ligação. A Educalar, além de ser uma produtora de conteúdo, ela tem como objetivo fazer essa união, fazer essa ligação, onde as famílias elas tenham essa interação. Né? E para que a gente seja produtivo, qual é a minha sugestão? Saia dos grupos. Foque em no máximo 2 grupos que você fale assim, esses grupos são relevantes para mim. Aí você começa a interagir, começa a tanto pedir ajuda como oferecer ajuda. E essa relação nesses poucos grupos vai fazer com que você cresça, que você aprenda e que você realmente se sinta amparado. Tá? Participar de vários grupos é um problema por quê? Porque nós, como a gente está se propondo a fazer educação domiciliar, qual é o nosso maior problema? O tempo. Quando a gente está falando do tema produtividade, tempo é um problema. Porque a maioria das pessoas não é organizada, a maioria das pessoas tem uma séria tendência em querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando a gente se propõe a fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem vários riscos. O primeiro, fazer mal feito. Esse é o primeiro.
Segundo, a gente quer estar em tudo e a gente não está em nada. Sabe aquele velho ditado, quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum? É basicamente isso que acontece. E eu tenho certeza que você que participa de mais de um grupo tem acontecido exatamente isso. Eu tenho, olha, eu gostaria de te perguntar assim, olha, você está em 3, 4, 5 grupos de educação domiciliar. Eu duvido, né? Olha, eu vou dizer assim, olha, eu arriscaria dizer que é quase impossível da pessoa participar ativamente desses grupos, assimilar o conteúdo de tudo. Eu dou um exemplo para vocês meu, né? Às vezes, o meu WhatsApp, eu acordo de manhã, ele tem 100 mensagens no privado para que eu tenha que responder. Às vezes eu fico uma manhã inteira, né? Aí eu, por exemplo, começo a trabalhar no que eu tenho que trabalhar, dentro da minha empresa, só à tarde. Eu fico a manhã inteira respondendo WhatsApp. São muitas mensagens. Não tem como eu ficar interagindo nos outros grupos. Nos outros grupos eu sou uma pessoa que fica visualizando, fica olhando, se tem alguma coisa interessante de vez em quando eu vou lá e converso, acabo conhecendo outras pessoas que acabam entrando em contato para Educalar, às vezes para produzir conteúdo, enfim, são relações mais ou menos assim que a gente tem estabelecido. Mas é muito difícil que a gente consiga ter interação de verdade em outros grupos. E ficar simplesmente como espectador não é bom. Não é bom. Se o teu objetivo é aprender e é trocar informação e quem sabe ajudar, você precisa ter essa relação, você precisa ter uma reação ativa e não só passiva de ficar esperando os materiais. Então, foque nos grupos importantes. Tá? Se você está no grupo do Educalar e você não vê o Educalar como um grupo importante, não tem nenhum problema, você pode sair. A gente sim tem que se dedicar a produzir materiais, tá? Eu vou estar até falando um pouco disso um pouco mais para frente, mas assim, foque, interaja, pergunte, peça ajuda. Pense na palavra, eu estou sendo produtivo? Eu estou aprendendo o que eu preciso aprender para ensinar os meus filhos? Eu estou ajudando aquela mãe que pediu ajuda? Se eu sei o conteúdo? Se eu sei, por que eu não ajudo? É nesse ponto que a gente precisa pensar e a gente precisa parar e refletir. Não adianta a gente querer participar de vários grupos. Às vezes, eu estou participando do grupo de alfabetização, do grupo de latim, do grupo de grego, do grupo matemática em casa, do grupo educalar, do grupo XYZ, eu estou participando de todos os grupos. Tá, qual é o grupo que tu está interagindo? Eu estou interagindo lá no grupo de xadrez, então fica lá. Simples. Se eles estão produzindo material e tu tem oportunidade de interagir, fica lá. Porque lá você vai conseguir assimilar o conteúdo e olhar, não, pô, legal, eu escolhi esse grupo aqui, então eu vou interagir. Se você quer ficar no grupo do Educalar, eu gostaria muito, realmente, que você ficasse no nosso grupo, que você interagisse. Se é para ficar no grupo do Educalar, fique. Interaja, peça ajuda, ajude, né? Veja o que está acontecendo, né? Não precisa ficar o dia inteiro no WhatsApp esperando alguém mandar uma mensagem. Tem lá 10 minutinhos à noite, dá uma olhada geral, porque você escolheu o grupo do Educalar. Pessoal, poxa, hoje meu dia foi um pouco difícil, eu tentei fazer isso com meu filho e não deu certo. Alguém sugere alguma coisa? Vai dormir. Amanhã tu dá uma olhada se alguém respondeu. Não precisa ficar, eu sei que são muitas mensagens, mas essas muitas mensagens, quando a gente está num grupo focado, é muito mais fácil de administrar do que quando a gente está em um monte. Aquele que já saiu do grupo do Educalar, né, tem muitas pessoas que saíram e voltaram, percebem que quando saem, normalmente eu entro em contato e falo assim, olha, você saiu do grupo, eu vou sentir a sua falta, mas se você quiser, seja bem-vindo se você quiser voltar. Eu faço isso com praticamente todas as pessoas que saem. Eu mando uma mensagem no privado. Muitas dessas pessoas assertivamente falaram o seguinte, Emerson, eu estou saindo porque eu estou sem tempo. Eu não quero ficar no grupo só por ficar. Legal. É legal não porque eu não gostaria que ela saísse, saiu, que legal, não. É legal porque a pessoa, ela teve uma decisão assim, olha, eu quero ser produtivo, eu quero ter mais tempo para fazer o que eu preciso fazer. Eu quero ficar só nesse grupo porque é o grupo que tem me ajudado mais. Não tem nenhum problema em fazer isso. O que a gente não pode fazer é simplesmente ficar como espectador. Eu fico olhando para ver o que tem de material de bom. Primeiro, que você vai ficar ali correndo o risco de, será que eu vou ter sorte que a Educalar vai produzir um material que eu estou precisando? Mas como assim? Ter sorte para esperar se tá passando algum material e eu vou lá e vou ver se eu posso pegar esse material? Não. Se pronuncie. Olha, pessoal, estou precisando de ajuda. Alguém já fez? Alguém não fez? Como que é? Como que não é? Se a gente tem essa interação, ela é muito, muito, muito importante, é muito produtiva e a gente ganha com isso. O grupo ganha, você ganha, a outra família ganha e todo mundo ganha. Pense nesse ponto, reflita. Eu não estou fazendo esse vídeo
para falar assim, saia do grupo do Educalar e deixe de ficar aqui com a gente. Não, pelo contrário, eu estou falando, fique aqui nesse grupo do Educalar e interaja conosco. Para de pegar e ficar em um monte de grupo. Eu também não estou falando que você tem que sair de todos os grupos. Fique nos grupos onde você consegue ter aproveitamento. Onde você fala assim, ó, esse grupo tem me tomado 1 hora por dia, mas é uma hora produtiva, onde eu aprendo muito e eu aplico nas outras 23 horas, quando não estou dormindo. Simples. É muito simples. Entenda essa lógica. A Educalar, se não é o único, com toda certeza, é um dos únicos grupos no Brasil que tem se proposto a fazer o que tem sido feito. Com toda a certeza. Hoje, se nós não somos o maior, eu acredito que nós somos um dos maiores grupos de educação domiciliar do país. Sem sombra de dúvida. Independente de crença ou não crença, com toda certeza. A questão é, nós temos nos proposto a fazer material. Nós temos produzido cursos, a gente tem produzido dicas, a gente tem produzido artigos, a gente agora está produzindo e-books, a gente tem feito muita coisa. São hoje, pelo menos, né, eu digo que algo em torno de 20 voluntários trabalhando em várias áreas. Então, assim, é muito legal você ficar aqui, mas interaja. Interaja, tenha relacionamento conosco, pergunte conosco quando eu digo não precisa ser exatamente comigo, com a Sara, com a Vanessa, sei lá. Pode ser lá no Instagram com a Sinara ou com a Gemima, pode ser, às vezes, alguma coisa no e-book que a Ju está fazendo, pode ser, não tem nenhum problema. A questão é, interaja, converse. Pode ser, olha, você viu lá a Maria perguntando alguma coisa no grupo, eu tô com vergonha, não quero colocar aqui no grupo, mas então tá, Maria, chama a Maria no privado, olha, eu vi que tu colocou lá alguma coisinha, me ensina aqui como eu faço isso com meu filho. Legal? Pensem o seguinte, produtividade é algo essencial para nós. A gente não pode simplesmente, eu vou participar de tudo aqui, eu quero ver o que todo mundo está fazendo para ver se vai ter alguma coisa legal para mim. Não. Pode ser um grupo de 10 membros. Se esse grupo de 10 membros for enganjado, ele é muito melhor do que um grupo grande. Pense nisso. É muito importante. Tá? Eu não estou falando isso para às vezes as pessoas saírem de outros grupos ou para as pessoas saírem do grupo do Educalar, não estou falando para você pensar para o seu bem. A educação domiciliar, ela não é só para mim, é para mim porque eu acabo fazendo também, é para os nossos membros porque eles acabam fazendo, mas assim, é para que a família tenha estrutura, a família tenha material, a família tenha apoio e ela consiga fazer. Entende? É assim que tem que ser. Então, pensando nessa lógica, foque, olha, poxa, eu quero ver, quem é que está fazendo o que está sendo feito? Ah, legal, é aquele grupo ali. O que eu estou precisando? Eu estou precisando disso. O que eu posso contribuir? Eu posso contribuir com isso. Entendeu essas 3 coisas? Definiu muito bem diante da tua família ali, comece a fazer. Eu costumo dizer sempre o seguinte, entre a ideia e a ação, a gente tem um abismo enorme. Enorme. A gente precisa parar de pensar só e começar a fazer. Né? E outra coisa que eu acabo dizendo bastante é o seguinte, tá, eu preciso começar a fazer. Então agora, é um passo de cada vez. É devagar. Eu estava falando com um membro nosso, prêmio hoje, e aí ela me disse o seguinte, Emerson, eu não estou conseguindo fazer algumas coisas aqui na minha rotina, mas uma coisa eu tenho feito todo dia. Eu estou lendo todo dia com meus filhos. Eu falei, é um excelente começo. Para quem não tem o hábito de leitura, começar devagarinho e começar lendo é excelente. Um passo de cada vez. Não é assim, ontem meus filhos estão na escola, hoje eu estou fazendo educação domiciliar, sei tudo. Um passo de cada vez. Só que a hora que você engatar e entender bem como as coisas funcionam, os seus passos vão ser muito mais largos. A velocidade de aprendizado vai ser muito maior. Eu conversei com uma mãe essa semana, ela falou assim, Emerson, minha filha ficou 1 ano na escola para ser alfabetizada, acho que no primeiro ano ali. Ela falou assim, não estava dando certo, eu tirei, comecei a fazer educação domiciliar. Em 3 meses ela estava lendo. Método fônico, em casa, só a mãe, a filha, os outros irmãozinhos. Perfeito. Ela conseguiu fazer a filha em 3 meses entender, começar a ler, não ter aquele trauma, né? De, eu não sei ler, eu não consigo ir fazer isso. Então, assim, um passo de cada vez. Seja organizado, seja produtivo, seja estratégico, que com toda certeza a educação domiciliar vai ser algo prazeroso. Porque se
a gente fizer as coisas de qualquer jeito, atropelado, educação domiciliar se torna um peso. E ela não é um peso. É algo maravilhoso. Nós só precisamos entender como fazer com as ferramentas corretas e aí a gente vai ter acertos muito grandes. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você consiga parar e refletir. Ok? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.